Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa sequência de vídeos onde nós estamos tratando sobre o tratamento de erros na programação VBA. Na lição anterior vimos dois exemplos práticos, nessa lição vamos ver mais alguns exemplos de códigos onde foi inserido o tratamento de erro. E novamente vamos usar a execução passo a passo, usando a tecla F8, para mostrar exatamente os passos de execução de cada um dos exemplos. Então, nessa lição, eu apresentarei alguns exemplos práticos e técnicas de utilização da instrução OnError GoTo Resume Next para o tratamento de erros na programação VBA no Excel. Vamos lá, então, para os nossos exemplos práticos. Nesse exemplo aqui, é ilustrado o uso do comando Resume Next. Essa opção é utilizada quando você precisa, em caso de erro, que a execução continue na linha seguinte que gerou o erro. Porém, antes disso, você quer executar um ou mais comandos para tratamento de erro. Ou seja, ocorre o erro, a execução é deslocada para dentro de um rótulo que identifica o tratamento de erro e depois volta para o comando seguinte ao que gerou o erro. Tá? No exemplo a seguir, se o comando resume não fosse utilizado, os erros seguintes não seriam processados e nem tratados. Então vamos executar isso aqui passo a passo para você entender como funciona. Vou lá no meu editor de código VBA, né? E vou colocar essa minha rotina de exemplo. Ó, eu declaro uma variável x e habilito o tratamento de erro. OnError GoTo vai lá para erro de divisão. Tá? E aí aqui eu forço um erro. A execução depois da geração de erro será deslocado aqui para erro de divisão. Após a execução abaixo do comando aqui, ó, do erro de divisão, é executado o primeiro comando após o comando que gerou o erro, que no caso, justamente o comando a seguir, o qual desabilita o tratamento de erros. Tá? Após a execução do comando OnError GoTo 0, os comandos abaixo do rótulo erro divisão 2 serão executados. Nesse caso, observe que o erro é gerado, a execução é deslocada para os comandos abaixo do rótulo erro divisão. Estes comandos são executados, o comando devido ao Resume Next, que é o que nós não tínhamos na lição anterior, a execução volta para o primeiro comando após o comando que gerou o erro. O nosso exemplo é o comando OnError GoTo 0. Depois a execução segue normalmente com os comandos na sequência abaixo de erro divisão 2 até atingir o exit sub. Então, é uma maneira de fazer com que essa técnica aqui, com que a execução siga, tem um comando que deu erro, é feito o tratamento de erro, e com o Resume Next, a execução segue com o comando seguinte ao tratamento de erro. Então, eu vou modificar esse comando um pouco e vou botar aqui alguns comandos, tá? Opa! Vou botar aqui Message Box. Ainda não aconteceu nenhum erro. Pronto, tá? Aí depois nenhum erro. Tá? Aí é forçado o erro, ele vem aqui para o erro de divisão, tá? Vem aqui, executa. Aqui vou colocar aqui Message Box. Estou nos comandos que estão tratando o erro, tá? Executa e com o Resume Next ele vai continuar no comando logo após o comando de tratamento de erro, após o comando que gerou o erro. Então aqui, ó, Message Box, vou colocar aqui, voltei com o comando seguinte ao comando que gerou o erro, tá? Pronto. E aí vamos executar passo a passo e vamos ver como é que funciona. Vamos lá, F8, né? Habilita o tratamento de erro. Vai exibir essa... Cada comando que eu quero executar, eu dou um F8. Né? Ó, executou. Forçou o erro, vai ir para onde? Aqui. Vai exibir a mensagem. Estou nos comandos que estão tratando o erro. E o que o Resume Next faz? Vai para o primeiro comando depois do comando que gerou o erro.
executo, voltei com o comando seguinte, é o comando que gerou o erro. Executo, e a importância do exit sub. Se não colocar o exit sub, ele ia executar novamente esses comandos aqui. E encerra. Viram que bonito? Então, para fazer com que a execução volte e continue com o comando depois do comando que gerou o erro, após os comandos de tratamento, você coloca um resume next, ou seja, continua com o próximo comando. Legal? Acho que esse exemplo ficou bem interessante e com a execução passo a passo, ficou bem mais fácil de acompanhar, né? Vamos ver se tem mais alguns exemplos nessa nossa lição. Tá? Tem um segundo exemplo aqui, eu mostro como utilizar o comando onErrorResumeNext para fazer com que os erros de execução sejam simplesmente ignorados, ou seja, se for gerado um erro, o erro será ignorado e a execução continua com o comando seguinte ao que gerou o erro. Então aqui, vamos ver esse procedimento aqui. Tá? Declaro uma variável. E aqui o comando que faz com que o VBA simplesmente ignore os erros. E aqui eu vou colocar um comando abaixo, messagebox, gerou um erro que foi ignorado. Tá? E vamos executar passo a passo para ver como é que funciona. F8, né? F8, F8. Ó, aqui vai gerar um erro. Como tem o onErrorResumeNext, o que ele faz? Ignora e vai para o próximo comando. Tá? Simplesmente ignorou e no final eu desabilito o tratamento de erros. Simplesmente isso. Não é uma boa prática, porque ele simplesmente passa por cima dos erros, não para o programa, mas não gera nenhuma mensagem. Ou seja, o programa tem erros, mas você não está sendo alertado, avisado sobre isso. Mas é uma técnica possível de ser utilizada em determinadas situações. Muito bem, vamos ver, acho que tem mais um exemplo ainda nessa nossa lição. Temos aqui esse exemplo. Você pode numerar as linhas de código no VBA. Fazendo isso, você pode usar a constante ERL conforme exemplo a seguir. Então, vamos lá. Como é que faz para numerar as linhas de código? Simplesmente coloca um número no início da linha e ele reconhece como sendo linhas numeradas. Tá? Esse procedimento aqui ele faz A igual a 5. Tá? Quando der um erro, ele manda para o trata erro, faz B igual a 6, forço um erro por uma divisão por 0 e aí manda para cá. Erro na linha e daí tem a constante ERL que diz qual a linha onde tem o erro. Vamos executar passo a passo? Vamos lá, F8, A igual a 5, perfeito. Habilito o tratamento de erro, B igual a 6, forço o erro, daí ele vai ir para onde? Quando ocorrer o erro, vai para o trata erro. Foi para lá. Erro na linha 4. Então, ele disse em qual linha e encerra aqui. Ok, pessoal? Mais uma técnica que você pode usar, então, que é essa constante ERL, que diz em qual linha de execução ocorreu o erro que está sendo tratado. Mais uma técnica que pode ser útil para facilitar principalmente a depuração quando você tem rotinas muito grandes, com muitas linhas de código, tá bom? Espero que essa lição tenha trazido para vocês informações novas e úteis. Agradeço por terem me acompanhado até aqui e até a nossa próxima lição. Valeu! Muito bem! Espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria,
bem detalhado, bem didático sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. E aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tem 2.400 planilhas profissionais, mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!